E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu vou voltar a fazer uma das coisas que eu mais gosto aqui no canal, que é trazer análise de livros para vocês. E dessa vez será Contra a Propriedade Intelectual, do Stefan Kinsella. Vocês podem ver que ele é um livro muito curtinho, ele tem mais ou menos o porte do Anatomia do Estado, as 10 lições fundamentais de economia austríaca, ou a lei, tem cerca de umas 60 páginas, sendo que o conteúdo principal dele está nas 50 primeiras, sabe? No final, geralmente, tem um apêndice, ou então referências bibliográficas, esse tipo de coisa. E esse livro aqui, ele tem, além de ser muito pequeno, outra característica que é excelente para novos leitores, para pessoas que estão tentando desenvolver o hábito de leitura, que é o fato de ser muito bem subdividido em pequenos tópicos. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um capítulo e vários tópicozinhos dentro dele. Por que eu acho que isso é uma característica muito boa para novos leitores? Quando você inicia a tentativa de criar o hábito de leitura, muitas vezes você não tem a paciência ou o tempo necessário ou a própria habilidade ainda de passar uma hora e meia, 2 horas lendo por dia de uma vez só. Mas aí tu tem um tempo, ou tu consegue ler por meia hora e depois voltar em um outro determinado momento do dia e ler por mais meia hora. Só que quando tu lê um capítulo por meia hora, tu não finaliza o capítulo e depois em outro momento do dia tu tem que voltar a tua leitura, meio que tu perde tua linha de raciocínio. E eu acho isso prejudicial. Você tem que voltar ao capítulo ou voltar a alguns trechos anteriores para tentar construir essa linha de raciocínio novamente. Como ele é muito bem subdividido em tópicos, né, isso facilita, porque você consegue finalizar 2 ou 3 tópicos sem necessariamente finalizar o capítulo, mas você finalizou pelo menos aquela etapa do livro. Então, quando você volta em outro horário, você não precisa recapitular tudo de novo, certo? Porque é diferente de tu pegar, sei lá, um livro que tem um capítulo de 20 páginas e tu não poder partir ele ali no meio, sabe? Porque simplesmente tu vai quebrar o raciocínio do próprio autor. Então eu recomendo muito esse tipo de leitura. É uma boa leitura, inclusive, para novos libertários, porque você vai entender aqui um pouco do escopo da propriedade privada, principalmente da questão da escassez, que é o cenário necessário para que haja, sim, propriedade privada para a resolução de conflitos. Ele ataca aqui a API em alguns pontos, né? API, para quem não sabe, é propriedade intelectual, um jeito mais simples de dizer. Só que antes disso ele fala sobre alguns tipos de PI e depois ele começa a falar sobre alguns tipos de ditos libertários que defendem a API em algum nível. E primeiramente ele fala sobre os utilitaristas, né? A tentativa de alguns libertários defenderem a API pela sua utilidade, pela sua capacidade de criar riqueza. E aí eu vou ler só um trechinho aqui do que ele fala sobre os utilitaristas antes de começar realmente a contra-argumentação, certo? Ele diz o seguinte: defensores da API frequentemente a justificam em campos utilitaristas. Dizem que a finalidade de encorajar mais inovações e criatividade justifica os aparentemente imorais meios de restringir a liberdade dos indivíduos de usarem sua propriedade física como bem entendam. Só que, cara, vale a pena lembrar aqui que utilitarismo não é algo libertário, sabe? Como a gente trata no libertarianismo de uma teoria ético-jurídica, o utilitarismo já é automaticamente descartado. Mas aí ele vai batendo aqui no utilitarismo de algumas formas, né? Primeiro ele diz, olha só, não é justo, certo? Não é pelo fato de eu ter uma ideia que eu posso controlar a propriedade privada de outras pessoas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. As coisas que estão contidas nesse livro aqui são ideias, certo? O Stefan Kinsella foi lá e teve essas ideias e escreveu. Pelo fato dele ter escrito isso aqui, não se deriva que outra pessoa que comprou o livro não pode utilizar esse mesmo livro da forma como ele quiser, inclusive copiando o livro ou vendendo as cópias do livro, certo? Simplesmente tu estaria utilizando violência, coerção estatal, para tentar legitimar esse teu direito à propriedade intelectual, sendo que não pode existir direito de propriedade intelectual, de PI, porque não é algo escasso, certo? Se não é escasso, é impossível haver conflito. Na verdade, é justamente a criação de um monopólio intelectual da PI que cria conflitos, certo? Que cria um tipo de escassez artificial. Esse é o primeiro problema, né? Que é injusto. Segundo, tu tem uma questão da subjetividade do valor para quem é utilitário, certo? Então não tem como tu criar simplesmente uma objetividade nos preços, nos custos, porque isso é completamente arbitrário. É por isso, inclusive, que os libertários geralmente são austríacos, porque é algo que está completamente contido nas duas teorias, sabe? A subjetividade do valor é extremamente importante. E aí tu tem o terceiro ponto, que não existe prova efetiva da eficácia da propriedade intelectual em defesa do aumento da riqueza, ou mesmo contra, certo? Não existe uma prova concreta, não existe
faz com que a sociedade em pobreza não existe parâmetro objetivo para isso. Eu formulo um argumento em defesa da propriedade intelectual e eu vou lá e patenteio esse argumento. Me diga uma coisa, como é que as outras pessoas que defendem propriedade intelectual poderiam fazer a defesa da sua propriedade intelectual sem utilizar o meu argumento? Ou então, eles teriam que pagar para mim, para poder utilizarem meu argumento? Vejam só como essa é uma questão completamente arbitrária. Inclusive, uma das coisas que eu poderia dizer que resume completamente esse livro aqui é a arbitrariedade da propriedade intelectual. Quando ele fala sobre os randianos, principalmente, ele cita muito a questão da arbitrariedade, certo? Porque existe uma tentativa de justificar a propriedade intelectual de forma justnaturalista, o que é completamente absurdo, porque não existe parâmetro objetivo para definir a partir de que momento algo é protegível pela API ou que algo não é protegível, certo? Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo para vocês acerca da defesa da propriedade intelectual, de um argumento em defesa da propriedade intelectual. Isso realmente deve ser protegido, certo? Isso é protegível? Ou a partir de que momento isso não seria protegível? Ou porque, nesse caso, não seria protegível? Então, se um filósofo, se um matemático, se um cientista vai lá e consegue entender uma ideia acerca da realidade, ele vai lá e patenteia o método que ele utilizou para compreender essa ideia, ou mesmo pelo fato dele ter criado um argumento, como no meu exemplo, certo? A partir de que momento é que isso é protegível ou não? Isso é muito preocupante, porque há uma ênfase exabundante na criação, que é algo que é completamente absurdo, porque ele próprio utiliza um exemplo aqui, de que a criação não é nem suficiente nem necessária para que algo seja realmente propriedade. Quando ele fala sobre isso, ele dá o exemplo de uma espada, da forja de uma espada. Vamos supor que eu forjei uma espada, certo? Eu criei a espada, mas espera aí, o material que eu utilizei para forjar essa espada era meu ou não era, certo? Se ele não era, significa que eu não tenho o direito de propriedade completo dessa espada, certo? Eu posso até ter uma parte pelo fato de ter criado, mas ele aí não é suficiente, porque outra pessoa que talvez tivesse o material necessário para criar a espada tivesse feito um contrato comigo ou algo do gênero. Então ela não é suficiente, ao mesmo tempo que ela não é necessária, visto que a outra pessoa que tinha os materiais para a criação da espada não tinha a espada em si e ele não criou a espada, mas mesmo assim ele talvez seja dono da espada, certo? A gente pode ter feito isso através de um contrato. Então são questões completamente arbitrárias que vão definir a partir de que momento algo que é criado por alguém é protegível ou não. Ele dá diversos exemplos de redução ao absurdo, ele faz diversos exemplos, ele cita diversos exemplos de ideias completamente esdrúxulas que deixam estampado na nossa cara que a propriedade intelectual é algo completamente sem fundamento. E aí no final do livro ele vai falando de alguns exemplos de coisas que se assemelhariam a um tipo de defesa da propriedade intelectual, mas que não é realmente uma defesa da propriedade intelectual, mas sim defesa da propriedade privada, da questão da escassez, né? Quando ele fala aqui sobre contratos, é algo muito interessante, e ele cita o seguinte exemplo, olha, vamos supor que eu crio alguma coisa, e aí eu meio que vendo os direitos para alguém sobre aquela ideia, mas não de forma completa. Eu digo, olha só, tu pode utilizar isso aqui, mas desde que tu não copie, ou eu te dou o direito de copiar alguma coisa, certo? Mas aí fica um problema. Como é que terceiros que não fazem parte desse contrato vão meio que ser controlados, certo? Não tem como. Se tu tentasse controlar essas pessoas que não fazem parte do contrato, tu estaria violando a propriedade privada deles. Vamos supor que eu, sei lá, escrevo um livro, né? Vamos supor que o Stefan Kinsella, por exemplo, ele foi lá e escreveu o contra a propriedade intelectual, e ele chegou para a editora, mostrou para a editora e disse, olha só, eu tô mostrando aqui para vocês, certo? Mas eu quero fazer um contrato. Vocês só podem copiar se vocês me pagarem alguns royalties, vocês me pagarem uma parte do que tá das vendas de vocês, etc, etc, etc. Beleza. Só que a partir do momento que eu compro esse livro, eu posso copiá-lo, certo? Porque eu não faço parte do contrato do Kinsella e da editora. Não sei se vocês conseguem entender. Ele fala até sobre outros tipos de contrato que tem alguns problemas e que eu até concordo com ele, que para mim esse é o único tipo de modelo de contrato que serviria. Qualquer outra coisa além disso criaria diversos problemas, inclusive abriria margem para agressões à propriedade privada. E aí ele fala sobre duas outras características aqui, que é sobre patentes e direitos autorais. Na verdade é sobre segredos comerciais, e na verdade ele fala também sobre patentes e direitos autorais, mas eu queria dar só mais uma ênfase aqui em segredos comerciais e marcas registradas, porque eu achei os exemplos dele muito interessantes.
quando ele fala sobre segredos comerciais, ele cita o seguinte exemplo. Vamos supor que eu estou trabalhando numa empresa, certo? E essa empresa tem um segredo comercial, ele tem uma fórmula mágica. Vamos dar um exemplo até mais prático aqui. Vamos supor que eu entro na Coca-Cola, certo? Viro um funcionário lá da Coca-Cola. E aí, por causa do meu cargo, eu tenho acesso a informações da receita secreta da Coca-Cola, que eu nem acredito que isso deva existir, mas vamos supor que existe. E aí eu vou lá e descubro essa fórmula mágica, a fórmula secreta deles, né? E aí chega um concorrente, vamos supor que chega alguém que trabalha na Pepsi, o dono da Pepsi diz pra mim, olha só, como tu tem acesso a esse tipo de informação, faz o seguinte, me dá essa informação, certo? Me vende essa informação, eu te dou uma grana. Só que veja só, no meu contrato de trabalho com a Coca-Cola diz que eu não posso revelar esse segredo comercial pra ninguém. Mesmo assim eu vou e revelo para o outro cara, para o dono da Pepsi. Notem que há um crime de violação de contrato, uma violação de propriedade privada da minha parte, por ter meio que traído ali, ter quebrado as cláusulas do contrato com a Coca-Cola, e também há o cúmplice, certo? Porque ele foi meu cúmplice aqui na questão da violação do contrato. E é algo que eu não tinha pensado antes, na cumplicidade de crimes de violação do contrato, certo? Eu achei isso muito interessante, que é algo que eu não tinha pensado antes. E por último ele fala sobre a questão de marcas registradas, se não me falha a memória. Inclusive ele até faz uma zoeira aqui com o Lachman. O Kinsella é extremamente ousado na zoeira, assim, sobre marca registrada, e ele cita o seguinte exemplo. Vamos supor que tem 2 restaurantes, eu quero comprar no restaurante 1, e esse restaurante 1, ele é péssimo, certo? Mas aí tem um restaurante 2 que é muito bom. Então o restaurante 1 vai lá e coloca uma placa na frente dele assim, como se ele fosse o restaurante 2, sabe? Fingindo que é outro restaurante. Então, qual o direito estaria sendo infligido aí? Será que é do dono do restaurante 2, certo? Que tem aquela marca registrada? Ele tem a mesma visão que eu já tinha, que é de que não, certo? Não é um direito do proprietário do restaurante 2 que está sendo violado. E sim, há uma fraude em relação ao cliente, porque ele entra pensando que vai comprar um determinado produto, mas ele compra outro completamente diferente, porque não foi informado a ele o que é que ele estaria realmente comprando, certo? Ele está sendo enganado. E aí, no final disso, ele deixa um apêndice aqui com algumas patentes que demonstram o quão absurdo é a PI, a Lei de Propriedade Intelectual, as leis de propriedade intelectual. Eu vou só citar aqui 2 para vocês, que eu acho que já vai ficar bem claro os problemas de defesa de patentes, porque isso eleva a coisas absurdas como o artigo 11 e o artigo 13, que foram bastante discutidos no ano passado. E aí você pega essa primeira aqui. Sistema de rega e sustentação de árvore de Natal, né? Suporte de árvore de Natal no formato de Papai Noel que rega. Isso é patenteado. E aí, se vocês acham que isso é absurdo, olhem só esse terceiro aqui. Método de exercitar um gato. Brilhar um laser no chão para fascinar o gato e fazer com que ele siga a luz. Notem como isso aqui é completamente absurdo. Isso eleva para questões completamente malucas, né? Vamos supor que alguém da DC, pode chegar para mim e dizer, olha só, teu vídeo vai ser completamente desmonetizado porque tu tem um pôster do Injustice aí, tu tá ganhando dinheiro com o vídeo e tu tá envolvendo a nossa propriedade intelectual. Então, vejam só, cara, é completamente absurdo. Eu me sinto até um pouco envergonhado de mim mesmo de ter que estar falando isso aqui, porque a maioria das pessoas não leva a API até as últimas consequências lógicas, e quando você leva, você cai em problemas extremamente nefastos e extremamente dantescos. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem comprar contra a propriedade intelectual, vai ter um link aí na descrição, direcionando vocês para a Amazon. Comprando através do meu link, vocês ajudam o canal. Inclusive, agora eu estou sendo meio que boicotado do YouTube, então eu estou precisando da ajuda de vocês mais do que nunca para tentar fazer com que o canal dê frutos. Vocês também podem considerar patrocinar o canal através do Apoia-se, que está aí na descrição. E agora eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. E recomendo, tá? Leitura muito boa, muito rápida, muito dinâmica. Dá para vocês lerem em 1 hora, 1 hora e meia.